Então vamos lá, gente. Vamos começar finalmente aí o nosso curso de questões com o Suplan. Mais uma vez, se você pulou o módulo de apresentação, está vindo direto para as questões. Eu sou o professor Carlos Eduardo e vamos dar início a esse curso de questões Instituto Consuplan de Direito e Processo do Trabalho. Deixa de seguir lá não, Instagram, _ professor Carlos Eduardo, AFC _ Educação e também no nosso site afceducação.com.br, onde você vai ver diversos cursos de capacitação na área jurídica, concursos militares, OAB e também outros cursos para concursos públicos e diversos outros módulos. Tá legal? Então vamos lá. Então, questão de número 1. Vamos lá. Alteração do contrato de trabalho. Vamos lá. A alteração de contrato de trabalho, gente, é o seguinte. Está lá a partir, salvo engano, do 468, né, da CLT, ao artigo 470. São dois artigos bem pequenos, né, 2 a 3 artigos bem pequenos. E eu digo para você o seguinte, toda alteração no contrato de trabalho, ela tem que ser regra geral, tá? As duas partes têm que concordar, tá? Tem que haver a concordância. Porém, nós temos aí alguns tipos em que isso não vai ocorrer. Por exemplo, quando o trabalhador for a cargo de confiança, ou quando no contrato de trabalho dele decorra, esteja implícita, né, ou explícita uma condição, né, de transferência, quando decorra de real necessidade de serviço e ela for comprovada. Você também vai poder alterar o contrato de trabalho unilateralmente, né, a empresa, quando ocorrer a extinção do estabelecimento. Então, por exemplo, se você trabalha em um determinado estabelecimento e ele vai fechar, você pode aí sim, sem a anuência do empregado, transferi-lo para outro lugar. Tá? Então, isso é um pouquinho de alteração do contrato de trabalho. Tá? E aqui com as questões a gente vai trabalhar melhor esses artigos e esses parágrafos. Vamos ver o seguinte aqui. Se torna ilícita a transferência quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Ora, o que eu acabei de falar aqui para vocês? Quando ocorre a extinção do contrato de trabalho, a transferência passa a ser o quê? Lícita. Aí, esse já foi. Outro, se torna ilícita. Então aqui está errada a questão. A fundamentação, gente, eu sempre deixo na página seguinte a questão. Você está aí com o seu material, você está com ela, você vai acompanhando, tá? Salvo engano, artigo 469, né, parágrafo 2º da CLT. Então, gente, primeira coisa, alteração de contrato de trabalho. Quando ocorrer a extinção do estabelecimento, pode sim o empregador unilateralmente transferir aquele empregado. B. Ao empregador é permitido transferir qualquer empregado, mesmo sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato. Você veja que essa questão, que essa letra B, ela foge completamente ao próprio princípio da alteração do contrato de trabalho, ao próprio conceito de alteração do contrato de trabalho. Isso aqui é o contrário. Veja bem, ao empregador não é permitido transferir, né, sem a anuência do empregado. Porque essa é a regra geral. Depois nós temos exceções, por exemplo, cargo de confiança, condição implícita ou explícita que permita a transferência dentro do contrato, quando decorra da real necessidade de serviço, que tem que ficar comprovada, não é? Mas aqui, pela letra B, nós temos ao empregador é permitido transferir qualquer empregado? Não. Sempre, em qualquer questão de concurso, prova que você vai fazer, aquela receita básica, né? Muito cuidado onde você tem as palavras sempre, nunca, qualquer, né? Porque elas podem te levar a erro, ainda mais no direito. Nós quase sempre temos exceções à regra geral. Então, quando você vir isso aqui em questão, já olhe, releia e vá com muita calma. Então você tem aqui, ao empregador é permitido transferir qualquer empregado. Ele pode pegar qualquer empregado e transferir ao modo dele, como se fosse um jogo de xadrez. Você bota esse empregado para cá, esse vai para lá, esse vai...
Não, sem dúvida alguma que isso é proibido. Você não pode fazer essa transferência sem anuência do empregado, somente nos casos previstos em lei. Então aqui, quando você coloca qualquer empregado, a questão também torna-se errada. Tá bom? C. O funcionário que exerça cargo de confiança poderá ser transferido unilateralmente para outra cidade, desde que haja comprovação na real necessidade de serviço. Pareceu interessante o que a gente falou até aqui. Guarda ela. D. Mesmo que exerça cargo de confiança, o funcionário não poderá ser transferido unilateralmente para outra cidade, ainda que haja comprovação da necessidade de serviço, se o atual posto não tiver sido extinto do estabelecimento onde presta serviço. Quer dizer, você vê que aqui a letra D e a letra C, elas são conflitantes. O que eu falei para vocês até agora? Que você vai poder transferir quando ocorrer o quê? Cargo de confiança. A pessoa que esteja exercendo cargo de confiança, ela pode ser transferida unilateralmente e decorra da real, desde que haja comprovação da real necessidade de serviço. Então, cargo de confiança você pode? Pode. Desde que haja a comprovação da real necessidade de serviço. E se não houver a comprovação da real necessidade de serviço? Se não houver, é uma alteração unilateral abusiva, a pessoa pode entrar na justiça, um pedido liminar, para que ela seja revertida, né, à localidade onde ela esteja trabalhando. Tá? Então a resposta aqui, gente, é a letra C. Legal? Gente, o tema alteração do contrato de trabalho ele é curto, recomendo a leitura desses artigos. A fundamentação está aqui, o que está mínimo, né, para vocês, mas quem está com material aí está vendo, né? Aí você, eu sei que está pequeno aí para você, mas então me escuta. Artigo 469. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para a localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente mudança de seu domicílio. Tá? Então, exceções. Você tem cargo de confiança, a extinção do estabelecimento e a transferência provisória por necessidade de serviço, que você sabe que aqui vai ter o adicional de 25%. Outra questão que vem muito em alteração no contrato de trabalho é essa questão do adicional. Quando você tem um adicional de 25%, uma transferência provisória, a pessoa, o empregado, recebe um adicional de 25%. Se a transferência for definitiva, não há incidência do adicional. Tá bom? Guarda também essa informação. Legal? Então aqui está a fundamentação, eu recomendo que depois vocês também façam essa leitura. Questão de número 2. Vamos lá. Considerando as disposições da CLT sobre salários e remuneração, é correto afirmar que, letra A, considera-se gorjeta só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado. Primeiro ponto aqui, bem o conceito, o que é gorjeta? O que é uma gorjeta quando a gente fala? Popular gorjeta. Nós temos dois tipos de gorjeta. Nós temos a que é espontaneamente dada ao funcionário, você tira do seu bolso propriamente, você chega lá, toma, tá aqui R$10 para você, quando você pede aí o seu iFood, o cara chega e você vem espontaneamente dá 2, 5, R$10 para ele. Tá? Isso é uma transferência. Uma transferência já foi. Isso é gorjeta espontânea. Mas a gente tem a gorjeta que ela vem como taxa de serviço. Lembrando que ela não é obrigatória. Gorjeta não é obrigatória. Nem você é obrigado a pagar os famosos 10%, que hoje já estão na casa de 13% a 14% em alguns estabelecimentos. Não é verdade? Então já está até na casa dos 14%. Então a gorjeta
ela é uma liberalidade, tá, do consumidor pela prestação de serviços dar, né, ao funcionário uma importância que ele estipular. Mas nós temos o que? Duas formas de gorjeta. Nós temos a gorjeta espontânea e cobrada via taxa de serviço. Mas as duas, né, eu falei o que? São espontâneas. Logo, elas não são obrigatórias, tá? Então, muitas questões vêm nisso. Ah, gorjeta, taxa de serviço, ele coloca taxa para tentar confundir você, falar que é uma taxa, que é como se fosse um imposto, que é obrigatório ter 10%. Não, não é, tá bom? Isso aqui é bem importante para você. Então, a letra A está o quê? Errada. Lembrando o seguinte, ampliando aí o conceito da questão e do tema. A gorjeta, como eu falei, ela é paga por terceiros. Agora, eu posso contratar um empregado exclusivamente por gorjeta? O que você acha? Enquanto eu bebo uma água aqui, 5 segundos. Você pode contratar um funcionário somente por gorjeta? Não. Por quê? Você não pode. Porque a gorjeta ela é fornecida por terceiros. Aí você iria eximir o empregador da principal obrigação dele, que é o quê? Pagar o salário. Por isso que você não pode contratar a pessoa somente por gorjeta. Chega para o funcionário, ó, meu amigo, aqui a sociedade, aqui a localidade, eles dão gorjeta pra caramba, só mora gringo, que ganha aqui em dólar, euro, e eles dão tudo em euro para você. Beleza. Então faz o seguinte, tu trabalha aqui, não vou te pagar nada, você ganha só por gorjeta. Beleza? Não, beleza, assinou a carteira, botou lá um negócio, mas só por gorjeta. Pode? Não. Tá? Você não pode fazer isso, porque você estaria eximindo o empregador da principal obrigação dele, que é o pagamento da gorjeta. Ou o pagamento do salário. Tá? Então, por isso que não pode. Agora, outra pergunta. Eu posso contratar exclusivamente por comissão? Porcentagem? Posso. Ah, mas não é a mesma coisa, professor? Não. Porque a comissão, o empregador está te dando aquele valor. Por exemplo, uma comissão sobre essa caneta. Você vai ganhar, seu salário vai ser a comissão em cima de quantas canetas dessas, quantos pilôs você conseguir vender. Ó, se você conseguir vender, cai em cima do preço de cada uma, 30% é seu. O empregador está tirando a margem dele e te dando. Ele recebeu o valor. Custa R$10 isso aqui, um exemplo. Não, acho que é quase isso mesmo também. Você vem, comprou R$3, o empregador está dando, então está tirando do dele. Tá? Então a empresa está tirando a parte dela e está te dando, normal. Então você pode. Agora, gorjeta, quem paga são terceiros. Você iria eximir o empregador. Legal? Então eu só ampliando aí o conceito de gorjeta e tratando aí de outros temas. Então errada a letra A. Letra B. A habitação, a alimentação fornecidas como salário, utilidade, deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder a 20% do salário contratual. O que é salário utilidade? É quando você estipula o pagamento do salário, você vai dar em utilidade. Claro que essas utilidades não poderão ser o quê? Nocivas, né? Bebidas alcoólicas, caixa de cerveja, cigarros, drogas, evidentemente, tá? Mas a habitação e a alimentação fornecidas como salário utilidade, o empregador fornece a alimentação e a habitação como salário utilidade, só que isso tem uma porcentagem. Qual é o limite disso, tá? É 20%? Não, aqui está o erro. 25%. Tá bom? Então vocês fiquem ligados nessa questão, tá? Isso aqui você vai ver também lá no 458, parágrafo 3º da CLT. Tá na fundamentação, no material, no slide seguinte, para você ver. Mas está aqui no 458, parágrafo 3º.
Beleza? Então vamos lá. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 45 dias, salvo no que concerne a comissões, porcentagens e gratificações. Certo ou errado? A questão que está errada. Porque o salário, pagamento do salário, tem empresas que pagam de maneira quinzenal, tem muitas empresas que pagam de maneira mensal, que é a regra geral, né? A grande maioria. Eu posso estipular o pagamento do salário cada 45 dias? Não, tem que ter um limite, porque as contas chegam, né? Então, o limite é de quê? De 30 dias. Agora, prêmios, gratificação, precisa obedecer a esse critério? Não, tá? Não precisa ficar dentro dos 30 dias. Mas aqui, o salário estipulado, o limite de pagamento dele de 30 dias. Não pode ser estipulado por período superior a 30 dias. Tá bom? Então, errada aqui também a questão, a letra C. Vamos lá para outra. A letra C. Aqui, o 469 da CLT. Letra D. Terá força, por exclusão é a resposta certa, né? Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim, em nome de cada empregado, com consentimento desse, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. Certo? Sim. Artigo 464 da CLT. Você não precisa mais hoje ficar fazendo recibo. O próprio TED, o próprio depósito, né, já mostra, está lá, vem da empresa, lá o seu salário, mostra que pagou, é o próprio comprovante. Tá bom? Então essa aqui é a questão de número, foi a questão de número 2. Aqui atrás, gente, olha aqui, ó, toda a fundamentação, tá? Para vocês, todos os itens, tá bom? No material, aqui o 464, que eu acabei de falar, e a gente vem para a questão de número 3. Vamos lá. Equiparação salarial. Então vamos falar rapidinho de equiparação salarial, para quando a gente já for ver a questão, a gente já vem rachando nela. Equiparação salarial. Você tem um empregado que quer se equiparar salarialmente a outro. Porque na cabeça dele eles trabalham, né, com a mesma função e etc. na cabeça dele. E ele ganha 3.000 e você ganha 1.500. Aí você acha isso injusto e você quer uma equiparação salarial. Então, quais são os requisitos dessa equiparação salarial? Tá? Esses requisitos são o seguinte: você tem, até a reforma trabalhista, né, nós tínhamos, você tinha o seguinte: mesmo empregador, isso até 2017, mesma localidade, mesma função. Depois você tinha que desempenhar um trabalho de igual valor, não é? E assim, mesma produtividade, perfeição técnica. Tá. Depois, rapidinho, isso a gente está falando rápido, hoje você tem o mesmo empregador, ok? Essa mesma localidade hoje virou o mesmo estabelecimento empresarial. Opa! E aqui a mesma função. Aí depois você tem, a gente vai falar do tempo de diferença e etc. Mas aqui já tem uma primeira mudança de mesma localidade para o mesmo estabelecimento empresarial. Então veja, se você antes estava numa cidade, tá? Estava numa cidade, isso aqui é cidade, ó, mesma localidade. Então se você estava numa cidade, dentro dessa cidade, desse bairro, podemos dizer assim, você tinha, por exemplo, aqui onde eu estou, melhor exemplo, para você saber, Copacabana. Pô, o que mais tem em Copacabana é farmácia.
Haja o que houver no planeta, mas uma farmácia nova está abrindo em Copacabana. Você tem 3 da mesma rede, na mesma calçada, é um espetáculo. Então, falta de remédio não tem. Então, aí vamos supor que naquela mesma empresa, você tem um funcionário de uma farmácia X, né, que na rua tal ganhasse 1.500. E a outra na calçada do outro lado da rua, né, faz a mesma coisa, tudo igual, ganhava 3.000 reais. Opa, peraí. Estava abrangido no conceito de mesmo que localidade. Tá? Agora não. Agora é o mesmo estabelecimento. Então você pode ter uma farmácia de um lado, outra do outro lado da rua. E você ter empregados ganhando de uma maneira diferente. Pode ser, a teor do que diz a lei, a letra fria da lei, mesmo estabelecimento empresarial, sim. Então você só pode pedir equiparação salarial com o mesmo trabalhador naquele estabelecimento empresarial. Antes você poderia pedir com um de outro. Olha, aqui na rua tal, a gente estava pedindo, a gente ganha 1.500. Na outra rua lá, o cara está ganhando 2.500, 3.000, pô. Você pediu equiparação salarial. Agora não. Então fiquem ligados nesse conceito que mudou. Esses são os básicos. Mas você tem, hoje a reforma adicionou 2 coisas, né? Aumentou o tempo. Por exemplo, você tem que estar o tempo na função, tá? Não pode ser superior a 2 anos e para o trabalho para o mesmo empregador a 4 anos. Então eu recomendo que vocês vejam o artigo 461 da CLT e deem uma lida nele, que é bastante interessante. Ou ainda, que vocês vão ao tópico do curso da reforma trabalhista, tá? E lá tem equiparação salarial. Então você vai lá no tópico equiparação salarial, onde nós vamos ver item por item, de maneira comparada, como que ficou essa disposição da equiparação salarial atualmente. Tá? Mas regra geral é isso. E outra coisa, ainda de equiparação salarial, vou falar com vocês que é importante, vamos ver. Trabalhador readaptado. Trabalhador readaptado não pode pedir equiparação salarial, tá? Isso, vira e mexe, cai em questão. Tá? Então, trabalhador readaptado não pode pedir equiparação salarial. Professor, quem é um trabalhador readaptado? Trabalhador readaptado é aquele trabalhador que, exemplo, for acometido por um acidente, né, foi alocado em outro ponto da empresa, só que o cargo anterior dele, por exemplo, ele ganhava muito mais. Então, hoje ele está trabalhando com você, né, só que você ganha bem menos do que ele. Porém, ele é um trabalhador readaptado. Então, ele não entra nessa discussão de equiparação salarial. Tá bom? Então, vamos lá. Questão 3. Francisco é auxiliar administrativo na empresa Raio Forte há 5 anos, possuindo como qualificação apenas a formação no ensino médio. João é engenheiro civil e trabalha na mesma empresa há 6 meses. E, após sofrer acidente de trabalho, foi readaptado, olha lá, na função de auxiliar administrativo por motivo de deficiência física devidamente atestada e comprovada. Ambos trabalham no mesmo estabelecimento com a mesma carga horária. Assim, na qualidade de advogado, Francisco lhe questiona os seus direitos sobre a equiparação salarial. Diante das informações de acordo com a CLT, o que nós temos? Letra A. Francisco vai ter direito à equiparação salarial ou não vai? Tá? E aí? A gente sabe que ele é o quê? Ele é um trabalhador readaptado. O que eu acabei de falar para vocês? Trabalhador readaptado não tem direito à equiparação salarial. Então, tudo que você vir aqui faz jus à equiparação salarial, está fora. Então, vamos ver a letra A. Francisco não terá direito à equiparação salarial, uma vez que o trabalhador readaptado em nova função por motivos de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. Tá bom? Bem importante isso aqui. Você não pode servir, esse cara não pode servir como paradigma para equiparação salarial. Letra C. Independentemente se o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira,
ou adotar por meio de norma interna de empresa ou negociação coletiva, plano de cargos e salários dispensado a qualquer forma de homologação ou registro em órgão público, Francisco terá direito à equiparação salarial. O que eu digo aqui para vocês? Digo que não, tá? Isso aqui com certeza está errado. Ele não tem direito. E outra coisa importante aqui, ainda falando de equiparação salarial, o quadro organizado em carreira hoje não precisa ser homologado, tá? Em órgãos competentes. A própria empresa pode estabelecer o seu quadro de carreira, seu quadro de promoção e etc. E isso obsta à equiparação salarial, tá bom? Fiquem de olho nisso. D. Francisco não tem direito à equiparação, pois é vedada a indicação de paradigmas remotos. Contudo, no caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais, multa em favor do empregado discriminado. Mas não é o que nós estamos tratando, né? Não é o que nós estamos tratando aqui, que é o que vai dizer aqui o artigo 461, parágrafo 6º. A gente não está... não é nem o caso de paradigma remoto, né? Ele não pode ser fonte, né, de paradigma também para outras pessoas. Isso aqui está completamente errado. E outra coisa, trabalhador readaptado não serve como fonte de paradigma. Se não serve aqui, também não serve de paradigmas remotos, tá bom? Então você fica de olho nisso. Tinha acabado de falar aí de trabalhador readaptado. Ele não serve, você não pode, né, ele não pode servir aí como paradigma, né, de equiparação salarial, tá bom? Paradigma é aquele que você quer se equiparar, tá? Então ele não tem também esse direito, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos aí. Não, meu tempo está acabando, né? Meu tempo está acabando, mas a gente volta aí no próximo bloco com a continuidade das questões de Direito e Processo de Trabalho da Banca Instituto Consulplan. Um abraço.